Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marília, eu moro aqui no Canadá, em Toronto, e hoje eu vou contar pra vocês como é que foi o meu parto aqui no Canadá. Então, basicamente, no dia 20 de fevereiro, às 8h30 da noite, saiu aparentemente o meu tampão. A gente tinha uma doula contratada aqui pra nos acompanhar durante esse tempo, né? Uma doula brasileira, tudo. E a gente entrou em contato com ela. A princípio, ela achou que não fosse meu tampão, porque era algo bem discreto. Mas 2 horas depois disso, às 22h30, eu comecei a ter contrações. É, eu já falei em outro vídeo aqui, que aqui no Canadá não é recomendado que você busque o serviço de saúde antes do momento exato. E pro parto é a mesma coisa. Então, você tem que estar com uma certa dilatação para que você procure o serviço de saúde. Então, às 22h30 começaram as minhas contrações e eu esperei até 5 horas da manhã, que foi quando a gente saiu de casa para ir para o hospital. Esse período em casa eu tentei tomar banho, usar a bola, tentar ficar o mais tranquilo possível. O começo ele realmente foi bem tranquilo, assim, não bem tranquilo, mas foi bem suportável, não era nada demais. Mas essa dor foi gradativamente aumentando e próximo das 4 da manhã eu já tinha a impressão de que talvez eu fosse morrer. Esse é o jeito que dá, assim, pra explicar. Inclusive, meu bebê tá chorando, mas ele tá com o pai, tá tudo bem. Podemos continuar com o vídeo. E basicamente, depois disso, a gente foi pro hospital, chegou lá, eles fizeram um toque. Eu tava com 5 para 6 centímetros de dilatação e eles me perguntaram se eu gostaria de ter a epidural, que é a anestesia, né? Controle de dor com a epidural, e eu disse que sim. Várias pessoas me orientaram a deixar claro o que eu queria, porque essa epidural ela é feita pelo anestesista e muitas vezes ele não está disponível para fazer. Então eu já cheguei falando que eu queria. Quando foi 7 horas da manhã eu já estava com a epidural. A epidural foi excelente porque com ela eu não senti tanta dor. Só que o que aconteceu? Deste momento em diante, meu trabalho de parto começou a progredir muito lentamente. Por quê? Porque meu bebê não estava com a cabeça bem posicionada. E mesmo que a gente tentasse várias posições, mesmo com a epidural, a gente tentou me posicionar com coxins, enfim, eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem mais ou menos como que era feito isso, assim, o que foi usado. Mas basicamente a gente tentou, mas ainda assim, todas as vezes que eu tentava sentar, tentava fazer alguma coisa para com que o bebê descesse mais, ele tinha uma alteração de batimento cardíaco. E isso aconteceu 2 vezes durante o dia e aconteceu uma vez na troca de plantão, que já era ali 8 horas da noite. Então eu cheguei no hospital às 5 da manhã, às 7 foi feita epidural e eles iam checando a minha progressão de dilatação a cada 3 horas. A dilatação ela vinha. Eu cheguei a 8 para 9 centímetros de dilatação. Eu precisava de chegar em 10. Só que o meu bebê, ele chegou no nível 0 da pelvis. Ele precisava de chegar pelo menos em -2? Isso, -2. E ele chegou no 0. Só que aí os batimentos caíram de novo. Ele estava em sofrimento. E aí a médica trocou de plantão. Ela veio até mim e falou que ela achava melhor fazer uma cesárea. Eu ia pro centro cirúrgico fazer uma cesárea porque alguma coisa estava errada. Porque o meu bebê estava entrando em sofrimento durante a tentativa de progressão do parto. E aí, dito isso, eu fui pro trabalho de parto, fui para o centro cirúrgico. E aí, na hora de abrir, né, porque abriram, enfim, viram que a cabeça do meu bebê realmente estava mal posicionada e o cordão estava enrolado no pescoço. Basicamente, esse é o meu relato de parto, tá? E eu vou dar uma pausa no vídeo e eu já volto. Então, em conclusão, acabei indo para uma cesárea durante. Aqui no Canadá, 70% dos partos são normais, realizados em todo o país, e 30% são cesarianas. Então, confesso que eu estava achando que eu iria para um parto normal e não para uma cesárea. Não era muito apegada à via de parto, tanto é que se eu fosse engravidar no Brasil, eu não tinha ainda assim, eu quero que seja cesárea, eu quero que seja normal, eu não pensava muito nisso.
Quando eu mudei para cá e eu fiquei sabendo tudo, eu comecei a estudar sobre parto normal. Li um livro durante a gestação chamado Parto Ativo, que me ajudou bastante. E fiz a fisioterapia pélvica, pilates, enfim, na intenção de realmente ter um parto normal. Aqui eles não me perguntaram o que eu gostaria. Me disseram que aqui eles perguntam, mas para mim não. Tudo estava caminhando para que eu tivesse um parto normal mesmo. Só que acabei tendo essa intercorrência. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque eu acho que, como aqui 70% dos partos são normais, e a gente acabou até contratando uma doula, né, na intenção justamente de que fosse um parto normal, eu acho que eu fiquei um pouco impactada na hora que falaram que eu ia precisar de uma cesárea, mas eu acho que eu fiquei impactada porque os batimentos do bebê tinham caído, então acho que eu fiquei com medo. Então, assim, eu fui pro centro cirúrgico meio assustada, chorando, tava frio, né, é uma sala fria, e o meu esposo só entrou mesmo na hora que já começaram a me cortar. Tipo, foi tudo muito rápido, mas como eu vi todo o movimento e meu esposo não aparecia, então isso também me deixou um pouco apreensiva. Tanto é que eu tive um pique hipertensivo durante a cesariana. E eu vou inclusive fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre isso com vocês, porque a minha pressão ela acabou seguindo alta por um tempo, enfim, e aí eu gostaria de compartilhar aqui qual foi a conduta, enfim, porque aqui eles são bem conservadores e como que tudo aconteceu. Mas isso fica para um próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. A minha experiência de parto no Canadá, ela foi boa, sim, eu fui muito bem cuidada. No pós, tanto ali a hora de ouro, né, depois que o bebê nasce e tudo, eu consegui amamentar na primeira hora, então o meu filho nasceu às 10h18 da noite. Quando foi 11 horas da noite eu já estava amamentando, sabe, assim? Então, foi tudo muito bom, sabe? Meu filho mama super bem, e eu acho que essa primeira hora de vida dele fez total diferença nisso. Eu não tive dificuldade, assim, para dar o peito para ele, de forma nenhuma, para ele pegar o peito, tudo. Eu acho que eles foram excelentes nisso. As enfermeiras excelentes em orientação, para me orientar, para orientar meu marido. Antes da gente vir de alta, assim, a enfermeira fez uma orientação, assim, maravilhosa. Aqui eles têm o exame de pezinho também, a enfermeira que fez. Foi tudo muito bom, não tenho o que falar, sabe? Eu já tinha falado no outro vídeo que aqui a saúde é pública para todo mundo e que a única coisa que você consegue às vezes é ter um quarto, né, privativo, por exemplo, se você não quiser compartilhar o quarto com outra pessoa. A gente teve essa experiência aqui de acabar conseguindo um quarto privativo e foi excelente também, porque acho que ajuda, né, ter privacidade nesse momento, tudo. O meu bebê, ele nasceu na sexta-feira à noite. Quando foi domingo de manhã, eu já estava em casa. Também é muito rápido tudo isso. Eu praticamente fiquei só o sábado no hospital. O que eu não achei ruim. Eu queria já vir para casa, queria, enfim, que a gente tivesse no conforto do nosso lar, né? Você fica muito tempo organizando quarto, casa para criança, então não faz muito sentido na minha cabeça você tá no hospital, está tudo bem. E basicamente foi isso. A experiência foi realmente boa. E voltei com a obstetra depois, né, de 60 dias do parto também, enfim, foi tudo muito tranquilo. Passo as orientações agora, né, caso pretenda ter mais filhos. Então, acho que de forma geral, eles realmente têm um bom sistema de saúde e eles são bem conservadores se a gente compara com o Brasil, porque eu acho que no Brasil a gente é mais intervencionista. Aqui no Canadá, não, eles são mais conservadores, então eles esperam mais, eles têm mais firmeza, assim. Eu fiquei 22 horas em trabalho de parto, se for contar da hora que minhas contrações começaram até a hora que o bebê nasceu. Mas não foram 22 horas de sofrimento, de dor, enfim. O período que eu passei com mais dor foi o que eu estava em casa. Durante o período, a partir do momento que eu entrei no hospital, enfim, eu fui muito bem assistida. Não tenho o que falar. Minha experiência de parto foi boa. O pós-parto, com a labilidade emocional e a queda hormonal, acho que me sensibilizou um pouco. Ter passado por uma cesárea, o susto dos batimentos do bebê ter caído, saber que o cordão estava enrolado no pescoço e que a gente ficou tanto tempo insistindo no parto normal. Mas
A obstetra mesmo que fez a minha cesárea, ela é muito renomada aqui, ela é muito experiente. Depois a gente foi pesquisar o nome dela. Então, assim, Deus também é Deus, né? Eu tenho muita fé e eu sei que ele interviu, sabe assim, para que o desfecho fosse perfeito, excelente. E uma cicatriz pequena, sabe? Eles usaram cola, não tem ponto. E, assim, um trabalho excelente mesmo, assim. Minha cicatriz ficou um negócio que eu achei bem feito, sabe? Assim, uma coisa bem feita. Então, basicamente é isso, gente. Essa foi minha experiência.